Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Neste vídeo, eu quero falar um pouco a respeito da gerontologia, envelhecimento saudável. Vocês conhecem? Gente, a gerontologia é uma área que anda junto com a geriatria. Só que tem um detalhe. A maioria das pessoas acham que geriatria, que gerontologia é só para as pessoas idosas ou as pessoas que estão envelhecendo. E não é verdade. A gerontologia, a geriatria é para todos, porque todos nós estamos envelhecendo. A partir do momento que a gente nasce, já começa o envelhecimento celular, ou até antes de nascer. Então, as pessoas jovens devem sim procurar um geriatra, um gerontólogo, se quiser, claro, porque já diz o ditado, né? Prevenir é o melhor remédio. Então, não é só cuidar de pessoas doentes, né? De pessoas velhas, não, tá? Tem a parte também da prevenção, que é muito importante, né, para a pessoa adquirir qualidade de vida e envelhecer bem. E então, a gerontologia é uma área muito legal. Eu amei fazer esse curso. Também, né, eu já tenho toda a experiência na área, né? Quando eu fiz gerontologia, eu já era da área da saúde, então já tenho toda a experiência. E eu comecei com essa história de qualidade de vida, bem-estar na gerontologia, porque ela tem os dois lados, a gerontologia. Ela tem um lado de cuidar de doenças das pessoas mais velhas, dos idosos, né? Tem sim o lado das doenças, né? Mas também tem o lado da prevenção, da qualidade de vida, do bem-estar. Tanto é que o gerontólogo, ele se for olhar a questão do idoso, ele pega o contexto geral, né? É o contexto todinho do idoso, que é a área biológica do corpo, das doenças, é a área psicológica, né? Emocional, é a área espiritual, e também a área social, né? Então, a gerontologia passa por todo esse contexto, ou seja, todo o contexto do idoso. Então, eu comecei, né, a gostar, a amar, na verdade, que é uma coisa que eu faço quando eu falo aqui para vocês, eu falo com prazer, né? De falar de qualidade de vida e bem-estar. Eu amo falar sobre isto, porque eu sou do tipo que a gente tem que focar no lado bom, né? Não adianta a gente focar em coisas ruins, focar em problemas ruins que nos aconteceram, né? Eu sei que tem coisas que ficam guardadas no nosso subconsciente. Gente, tem. A gente precisa cuidar do nosso emocional. Todos nós precisamos cuidar do emocional. Porque tem coisas que vêm da infância e fica lá gravado no nosso subconsciente, né? Mas, então é isso. Se cuidar, né? Independente do que teve, do que tem, né? Não importa. Né? Então vamos focar no lado positivo, no lado da prevenção, e a gerontologia tem muito isto, né? E é muito interessante, muito mesmo. E a gente tem que, como eu falei, que como pega o contexto geral, né? Tem que fazer atividade física, né? Cuidar do corpo da melhor forma que a gente pode. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então vamos cuidar do corpo, fazer atividade física, tentar alimentar melhor, né? Na questão assim mais saudável, do jeito que a pessoa consegue, né? Tem condições de fazer. Cuidar, né? Do emocional é muito importante.
Não é só o espiritual, gente, né? Porque igual eu falei, a questão do emocional tem coisas que fica gravado no subconsciente, que vem da infância, né? E essas coisas, pessoal, a nós, né, todos nós, coisas que aconteceram no passado, tem que ressignificar. Não adianta voltar ao passado, olhar para o passado com raiva, com mágoa, né? Nossa, meu pai, um exemplo, né? Quantos pais abandonam os filhos? Gente, né? Acontece muito. Problemas de família, né? Outros problemas, muitas coisas, diagnósticos. Não adianta olhar para o passado com tristeza, com mágoa, né? É olhar para o passado, ressignificar, né? Ressignificar todas essas coisas, porque de tudo tem uma coisa boa. Mesmo nas coisas ruins, a gente tira uma coisa boa, pode ter certeza. É só você olhar com carinho. E se precisar, né, procure uma terapia, né? Eu, por exemplo, que eu como gerontóloga, né? Eu posso conversar, né? Fazer um atendimento com a pessoa idosa, né? Inclusive, se alguém interessar, é só me chamar no Instagram, no direct do Instagram. Eu também presto, né? Consultoria para familiares das pessoas que têm um idoso acamado, né? Dependente, que às vezes tem alguma dúvida, precisa de orientação, como cuidar, né? Qualquer coisa eu estou à disposição. Mas voltando ao assunto, né? Então a gente tem, se precisar, faça terapia, né? Porque só o fato da gente falar, né? Quando a gente está passando por um problema e falar, desabafar com um profissional, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa conversar, desabafar com um parente. Não é a mesma coisa, né? Porque sempre, às vezes, pode ter Primeiro que a pessoa não vai se sentir à vontade, totalmente à vontade. Segundo que a vida está corrida, né? Quem tem tempo de ficar ali sentada, te ouvindo, paciência, né? Terceiro que vem as questões do julgamento, né? Então, gente, se precisar, procura um profissional, né? E isso é muito importante. A questão espiritual, no primordial, né? Fé, acreditar. Hoje tá ruim, mas amanhã vai ser melhor. Entendeu? Hoje tá mais ou menos, mas amanhã vai ser melhor. Agradecer, seja grato pelo dia de hoje, por estar respirando. Não tenho nada. Como assim não tem nada? Você não tem um teto para morar, né? Você não tem. Enfim, né? Só da gente estar respirando, estar podendo apreciar um dia lindo de sol, um dia maravilhoso, tem que agradecer. Seja grato, né? Ao invés de reclamar, agradeça. E a questão do social, né, gente? Não é importante a gente ter uma convivência boa com a família, né? Não vou dizer com todos, que às vezes, né? Mas assim, em geral, tem uma convivência boa com a família. Não é que não vai ter problema, gente. Família a gente sabe, né? É uma coisinha aqui, às vezes, uma coisinha ali, mas é família, né? Não deixa de ser família. O amor é o mesmo, independente, né? Mesmo, às vezes você não vê a pessoa há anos, mas o amor é o mesmo. Às vezes você tem a pessoa tem uma discussãozinha ali com alguém da família, mas o amor continua, né? Nada muda. Família é para sempre. E amigos, né? Assim, lógico, né, gente? Amigos hoje, a Bíblia já fala: quem encontra um amigo encontra um tesouro. Mas assim, sair, né? Sempre que você tiver oportunidade de passear, né? A própria igreja, para a pessoa idosa, um exemplo, já é uma convivência, né?
já tem ali as pessoas, já é um meio social também, né? De conviver, de ter apoio, né? Emocional, espiritual, né? Congregar, a igreja é um meio social. Então, alguma coisa a pessoa pode fazer, né? Não tem essa de que não tem nada. Ah, não, eu não tenho nada. Tem sim. É só você pensar direitinho, analisar, olhar com calma que você vai encontrar sim, né? Na gerontologia, gente, essa questão do envelhecimento, né, de ser velho, é um pouco relativo, né? Eu, eu penso que não é o X da questão não é ser velho, né? É ter saúde. Porque você pode ter 80 anos. Se você tiver saúde, você tá bem. Então, pra gente, gerontólogos, o que importa não é a idade. O que importa é a saúde, é a produtividade. Se você tiver 80 anos, estiver conseguindo fazer varrer uma casa, fazer uma comida, fazer suas coisinhas, suas atividades de vida diária, né? Aquelas atividades essenciais que ninguém pode ficar sem fazer dentro de casa, né? Escovar o dente, tomar banho, enfim. Já, olha para você ver que maravilha, né? Então, assim, a gente não olha muito questão de idade, a gente olha muito questão de saúde e produtividade. E tem a questão também, né, que a gente sempre aconselha as pessoas a fazer um curso, né, a estudar. Estudar não é só para trabalhar, né? Gente, estudar, fazer também a questão do artesanato, né, crochê, outras atividades manuais, né? Fazer um curso. Isso ativa neurônios. Ativa os neurônios, né? Porque se você parar, a pessoa, exemplo, a pessoa aposenta, e tem gente que aposenta novo, né? E para, gente, é complicado, né? Então, não pare, né? Estude, faça alguma coisa para a memória, para os neurônios, né? Para exercitar os neurônios. Gente, os neurônios também precisam de ginástica. Assim como o nosso corpo precisa de atividade física regular, o nosso cérebro também precisa de atividade para estimular os neurônios, né? Para ajudar na memória. Ah, minha memória está ruim. Vai fazer alguma coisa. Se está ruim, não faz nada, piora. Se está ruim, começa a fazer alguma coisa, melhora. O nosso cérebro é preguiçoso. O nosso cérebro quer conforto. Ele não quer esforço, né? Então a gente tem que fazer um esforço mesmo, né? Mesmo não querendo, para fazer o que é certo, o que é bom para nossa saúde física, mental, espiritual, social. Porque aí depois que começa a fazer, passa uns dias, um mês, já não vai ser mais difícil, né? O cérebro acostumou. Então leva um tempinho para se adaptar, mas com certeza vai se adaptar. Então comece e não pare, né? E é sempre. A vida é movimento. A gente não pode parar, não. Entendeu, gente? Às vezes a vida para a gente, né? A gente é obrigado, a vida me parou por 2 anos. Me obrigou a parar. Mas passou, porque tudo passa, né? E eu tô aqui, entendeu? E eu tô seguindo em frente, graças a Deus, né? Tô seguindo em frente com coragem, gente, coragem. A gente não pode se deixar desanimar, né? Se a gente pensa em desanimar, a gente fala, opa, peraí, pode parar. Mente. A mente mente. Você sabia disso? A mente mente. Então não confia muito na sua mente, não, tá? Já diz a Bíblia, o coração do homem é enganoso. Cuidado. Então, muitas coisas, né, que a gente quer, que a gente deseja, que a gente tem vontade, não é o melhor para nós. Tem que analisar direitinho, né, e ver se é isso mesmo.
E cuide-se, viu, gente? Cuide-se. Sempre, 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 sempre. E fé, muita fé. Bom, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, senão o vídeo já tá ficando muito longo. Não dá para falar tudo, né? Senão vai ficar um vídeo enorme. Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.